Jefferson, não tem dois tronos em Apocalipse. Apocalipse tem um trono. Você tem a visão do trono de Deus, começa no capítulo 4, aí você tem capítulo 4 e 5, a visão do trono de Deus. No capítulo 4 começa com a expressão, ele fala que ouviu uma voz dizendo, o céu aberto, uma voz dizendo, sobe aqui. E aí Deus mostra a João essa realidade do trono. Deus mostra para João o transcendente, o que está acima, o paralelo, o que está a dimensão espiritual. E nessa dimensão é que ele tem essa visão do trono. Ele descreve ali a sala, o ambiente. Ele diz que quem está sentado no trono tem um aspecto de jaspe, como uma pedra de jaspe cristalino ali. Então, ele vai descrever o cenário. E aí ele coloca nesse cenário que Jesus está à direita, que Jesus está ali no trono de Deus. Essa é a colocação, não são dois tronos, o Pai assentado num trono e Jesus no outro, não. É Jesus assentado no trono. Inclusive Jesus diz a uma das igrejas, ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Ou seja, o trono de Jesus é o trono de Deus. Jesus está sentado à destra de Deus, ou seja, a ideia é de um trono só. E Cristo com Deus, não num outro trono ao lado do trono de Deus. É Jesus assentado com Deus no trono. E a expressão, a destra, quer dizer, na posição de importância. E o texto, capítulo 4, no versículo 5, você tem a continuidade da visão que diz que tem 7 tochas diante do trono, ou seja, na frente aqui do trono, a ideia é essa, Jesus está aqui, e aqui adiante do trono você tem 7 tochas, e ele diz que essas 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus. 7 aqui é símbolo da totalidade, da onisciência, da onipotência, ou seja, esse é o Espírito Santo que está ali, ou seja, essa visão do trono é uma visão da Trindade. Cristo, o Espírito e Deus. Deus o Pai, assentado no seu trono, governando a história. Ou seja, o Espírito Santo está ali. E a ideia dele diante do trono é que a própria visão do trono é mediada, é possibilitada por ele. É ele que, a ideia de tochas é a iluminação, a luz daquele ambiente que possibilita a visão, são as tochas que clareiam aquele lugar. Ou seja, quem viabiliza a visão do trono é o Espírito Santo. Quem abre os olhos de João para ver o trono de Deus é o Espírito Santo que está ali. Quem abre os olhos de João para enxergar Jesus à destra de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, são as 7 tochas que iluminam, que clareiam o ambiente, que abrem, que descortinam a visão. A visão, então, é viabilizada pela presença do Espírito ali, iluminando. A ideia 7 Espíritos é o Espírito perfeito, é o Espírito pleno, é o Espírito total, é o Espírito Santo. É a mesma ideia, o Espírito perfeito, Espírito Santo. Entendeu? 7 tochas, Espírito perfeito, Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito perfeito. Quem está diante do trono? O Espírito perfeito. Quem que ilumina aquele ambiente? O Espírito perfeito, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está ali na cena da visão do trono. E aí, encurvado diante do trono estão, você tem os querubins que estão ali, a ideia de anjos, querubins da guarda, uma ordem de seres celestiais, que são maiores do que anjos, não são anjos, são querubins, é outra ordem de seres espirituais. Ali você tem miríades de anjos e você tem os anciãos, que são os representantes da igreja do Velho Testamento e da igreja do Novo Testamento. 24 anciãos, que é as 12 tribos e os 12 apóstolos. A igreja do Velho Testamento é a igreja do Novo. O ancião é o representante, é o presbítero, que é o que representa o povo. Então, aqueles seres que estão ali representam o povo do Velho Testamento, representam o povo do Novo Testamento, ou seja, é a igreja presente diante de Deus na cena do trono. Os 24 anciãos são a igreja vista diante de Deus, Velho e Novo Testamento. Então, essa é a cena. Jesus não tem um trono à parte. Jesus está no trono de Deus. Ele diz, eu me assentei no trono do meu Pai. E os salvos se assentam com ele no trono do Pai. E o Espírito Santo está ali,
que é o Espírito perfeito, santo, pleno, 7 tochas, revelando, descortinando, abrindo a verdade do mundo espiritual para João. João registra, está aberta diante de nós para ver o que se passa no mundo espiritual.